Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do Teorema das Quatro Cores. O que vem a ser o Teorema das Quatro Cores? Observe que teorema está em itálico. No final do vídeo, tentem responder o porquê desse detalhe. Muito bem. Comecemos definindo o que é um mapa. Um mapa é uma figura plana subdividida em regiões, ou, se você quiser, um país subdividido em estados. Vejam a figura aqui, um país com 5 estados. Colorir o mapa consiste em pintar cada uma das regiões utilizando uma cor para cada região, de forma que regiões com fronteira comum, fronteira maior que um ponto, possuam coloração distinta. Observem aqui que eu pude pintar a região A e a região B com a mesma cor porque é apenas um ponto que as une. Isso não é considerado uma fronteira. Uma fronteira tem que ser pelo menos um segmento. Qual é a menor quantidade de cores necessárias para se colorir um mapa? Observem aqui que temos um mapa com 4 estados, com 4 regiões, em que a gente usou apenas 3 cores à esquerda. Também à direita, o mapa das regiões do Brasil, em que apenas utilizamos 3 cores. Observe que a região sul e a região nordeste não fazem fronteira, tampouco a região sudeste e a região norte fazem fronteira. Então, posso usar a mesma cor para elas. Apenas 3 cores. Por outro lado, o mapa de abertura da nossa conversa precisa de 4 cores. Observem que, se eu pinto o conjunto A, por exemplo, de vermelho, como está pintado, B eu tenho que escolher uma outra cor. Escolhemos amarelo. O E, eu poderia até colocar uma outra cor no E. Eu coloco vermelho para economizar, ok? Economizar cores. No conjunto C, eu preciso colocar uma terceira cor, porque ele faz fronteira tanto com A quanto com B. Já o conjunto D precisa de uma quarta cor, porque faz fronteira tanto com A, quanto com B, quanto com C. Então, esse conjunto, ou melhor, este mapa, precisa de pelo menos 4 cores para ser colorido. Mais exemplos aqui com 4 cores. À esquerda, você vê as comunidades autônomas da Espanha. Observem que apenas 4 cores foram necessárias para se pintar todas elas. À direita, você vê os estados da Alemanha, também coloridos com apenas 4 cores. Observem que não estamos infringindo a nossa regra de fronteiras vizinhas com cores diferentes. Será que o número mínimo de cores para se colorir um mapa é 4? Uma observação aqui. A gente sempre deve supor, nessa discussão, que os estados ou as regiões são sempre conexas. Consideramos um mapa aqui entre aspas. Observem que nós temos a região A que está dividida em 2 pedaços, não é uma região conexa, assim como a região B está dividida em 2 pedaços. Esse mapa, não é um mapa, é um mapa entre aspas, ele necessita de ao menos 5 cores para ser pintado. Observe que, se eu começar a pintar pelo estado A, observe que o estado A, os 2 pedaços dele precisam ser pintados com a mesma cor, e B também. Não é? Então, quando você for pintar agora o C, você vai ter que usar uma terceira cor. O D, como faz fronteira com todos, vai precisar de uma quarta cor. E o E faz fronteira com todo mundo, vai precisar de uma quinta cor. Com as hipóteses corretas, e quais são essas hipóteses corretas? As regiões sendo conexas, e eu não posso pintar com a mesma cor regiões com fronteira comum, nós temos a conjectura das 4 cores. Todo mapa pode ser colorido com apenas 4 cores. Por exemplo, aqui você tem um mapa e você utilizou, foram utilizados apenas 4 cores para colorir. Esse problema data lá de 1852, quando Francis Guthrie, quando estava brincando de colorir os vários distritos do mapa da Inglaterra, após muita reflexão, muitas experiências com diversos tipos de mapa, conjecturou que qualquer mapa poderia ser colorido com apenas 4 cores. O irmão de Francis, Frederick, era aluno do grande matemático Augustus de Morgan.
O Frederick apresentou o problema ao professor, que se interessou por ele bastante, e no mesmo dia escreveu ao amigo Hamilton, outro grande conhecido nosso. Augustus De Morgan é aquele De Morgan das leis de De Morgan, lógica. O Hamilton é aquele que descobriu os quaternios, a álgebra, né? Por exemplo. Hamilton escreveu de volta dizendo que não pretendia analisar o problema tão cedo. Isso não deixou De Morgan triste. Pelo contrário, De Morgan divulgou a conjectura das quatro cores pela comunidade matemática. E o problema ficou conhecido. Né? Tanto é que algum avanço foi feito nos próximos 8 anos, avanços do tipo, se você pega um mapa com 4 estados, obviamente que você consegue pintar com somente 4 cores. Se você pega um mapa com 5, você dá um jeito lá e você verifica que você pode usar 4 cores, você consegue provar. Então, um mapa com 6, 7, 8 estados, você consegue provar que você precisa apenas de 4 cores. Quer dizer, esse tipo de avanço foi feito nessa época. Né? Só que depois de 1860, o problema passou por um ostracismo de quase 20 anos, ou em torno de 20 anos, e não se encontra nada escrito sobre isso nessa época. Mas o problema não foi esquecido. Tanto é que em 1878, o Cale, vejam, estou citando matemáticos importantes aqui, Cale, junto com Hamilton, é autor daquele teorema de Cale-Hamilton, né? Ele pergunta na seção matemática da Royal Society se alguém já tinha resolvido o problema das 4 cores. Ele mesmo faz uma breve análise do problema nos Proceedings of the Royal Geographical Society em 1879. Não dá uma demonstração, mas faz uma análise, né? Uma divulgação do problema. Talvez por isso o Alfred Kemper, que tinha sido aluno de Cale no Trinity College, e deve ter conhecido o problema por ele, publicou uma demonstração completa do teorema das 4 cores no American Journal of Mathematics. Vejam, o American Journal of Mathematics é um jornal, uma revista de matemática extremamente importante, já era na época e hoje é ainda. Possivelmente seja uma das mais importantes revistas de divulgação de matemática existentes. É extremamente difícil você publicar algo no American Journal of Mathematics porque é muito seletivo. Isso, em certo sentido, dá um peso ao problema do teorema das 4 cores, quer dizer, logo ser publicado nesse American Journal of Mathematics. Fim, então, quer dizer, temos a demonstração, todo mapa pode ser pintado com 4 cores. Infelizmente, em 1890, o Percy John Hewlett encontrou um erro na demonstração do Kemp. E submeteu, publicou um artigo em que ele diz, olha, eu não consigo consertar o erro do Kemp, mas eu consigo dar uma prova do teorema das 5 cores, que é basicamente o teorema das 4 cores, só que você tem a permissão de usar 5 cores para colorir o mapa. E isso ele conseguiu provar, e essa demonstração até hoje ninguém contestou, está correta. Além disso, esse Hill estudou outros tipos de superfícies com Vênus positivo, por exemplo, um toro, bitoro e coisas desse sentido. Foi bastante desenvolvido. A partir desse momento, esse problema, que em 1879 era o teorema das 4 cores, voltou a ser a conjectura das 4 cores. E pelo peso de ter sido publicado, provavelmente por ter sido publicado em jornais importantes já da época, muitas pessoas realmente se interessaram nesse problema, quer dizer, além de ter sido publicado, depois teve um erro e a teoria de grafos foi o ponto principal aqui na demonstração de Hewlett e também na demonstração de Kemp. E a teoria de grafos ela foi impulsionada imensamente por causa desse problema nos anos seguintes. Além da teoria de grafos, uma outra área da matemática foi bastante desenvolvida também em função desse teorema das 4 cores, é a área de geometria algébrica. Vejam, 1890. Apenas em 1976, utilizando um computador, Kenneth Appel e Wolfgang Haken apresentaram uma demonstração do teorema das 4 cores. Pronto, fim, terminou. Ou seja, agora sim temos uma demonstração.
Então, não é bem assim. Uma vez que a prova depende de um computador, ela não é completamente aceita pela comunidade. Ela não foi completamente aceita pela comunidade e ela ainda hoje não é bem aceita pela comunidade. A questão aqui é que ninguém verdadeiramente entende como essa prova funciona. Como é que você deixa um computador provar algo, né? Nós queremos provas feitas por pessoas, por humanos. Em 1994, no Congresso Internacional de Matemática, o Seymour ele anuncia que tem uma prova conjunta com Robertson, Sanders e Thomas do Teorema das Quatro Cores, mas uma prova muito mais simples, porém ainda usando um computador. Quer dizer, 20 anos haviam se passado desde a primeira demonstração usando o computador. A comunidade, embora ainda não aceite muito bem essa história de prova com computador, as pessoas começaram a digerir isso um pouquinho mais pessoas começaram a acreditar nesse tipo de demonstração, surgiram outros problemas demonstrados por computador. Em 2005, Werner e o Gontier, eles apresentaram uma outra prova também utilizando o computador, mas digamos, aí a coisa já está um pouco mais acreditável, né? Usei essa expressão aqui, pois essa prova por computador usa algo um pouco mais universal, né? Um software um pouco mais universal de provas por computador. Em 2005, então, já existiam muitas demonstrações feitas por computador. Mesmo assim, muita gente é reticente, né? De qualquer forma, uma prova humana, não por computador, uma prova ainda precisa ser dada por alguém. Alguma pessoa ainda tem que provar esse teorema das quatro cores. Algum candidato? Pois bem, como é que nós atacamos esse problema das quatro cores? Como é que a gente vai lá e demonstra esse teorema das quatro cores? Como é que a gente entende esse teorema das quatro cores? Né? Como é que a gente pode tentar entender esse teorema das quatro cores? Bom, eu já dei uma dica para vocês, é teoria de grafos. Tá bom? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, vai estudar um pouquinho esse problema do ponto de vista da teoria de grafos. Como atacar o problema? Como eu disse, é a teoria de grafos. Um grafo é um conjunto finito de vértices e arestas que ligam pares de vértices. Vértices são pontos, arestas são segmentos, ligando esses pontos. Por exemplo, aqui nós temos três grafos. O primeiro, você vê que você tem 5 pontos, 5 vértices, e você tem segmentos, arestas conectando esses pontos. Observe que você tem, por exemplo, uma aresta lá que começa num ponto e termina no mesmo ponto. Isso é chamado um loop. Tá bom? Todas as outras arestas começam num ponto e terminam em outro ponto distinto, em outro vértice. Aqui eu estou usando vértice e ponto como sinônimo, tudo bem? O grafo do meio, aquele ponto de interseção entre as arestas, na verdade a gente não pode entender isso como uma interseção de arestas. Aquele grafo ele tem que ser desenhado no espaço, porque não pode haver interseção das arestas. Então aquele grafo lá ele tem que ser essa curvinha que passa uma por cima da outra, ela tem que sair para o R3 para não interseccionar. Então esse não é um grafo chamado plano, esse é um grafo que precisa de mais dimensão para ser desenhado. O terceiro é um grafo plano também. Ainda no primeiro grafo, observem que você tem os dois primeiros pontos lá em cima, você tem duas arestas conectando. Essas são chamadas arestas duplas. A gente vai precisar dessas expressões um pouquinho mais adiante. O grafo do audiomapa é o grafo planar obtido da seguinte forma. Cada vértice é um estado e cada aresta conectando dois vértices é uma fronteira comum entre dois estados. Complicado? Vejamos aqui um exemplo. Aqui nós temos o nosso primeiro mapa. Vamos colocar um pontinho em cada um dos estados, ou em cada uma das regiões, como se fosse a capital do estado. E vamos desenhar uma estrada conectando estas capitais sempre que houver uma fronteira comum. Então, por exemplo, aqui nós temos a região A e a região B, elas têm uma fronteira comum. Então, existe uma única estrada conectando A e B, assim como A e D. Observem que não tem uma estrada conectando A e E, bem, porque não tem fronteira em comum. Se agora nós removermos
os países, sobra o quê? Sobra um grafo. Pontos e arestas conectando pontos, ou seja, vértices e arestas conectando vértices. E este é o grafo dual do nosso mapa. Daí que colorir um mapa é equivalente a colorir o seu grafo dual. E o que é colorir o grafo dual? Ora, é pintar com cores diferentes vértices que têm arestas comuns. Ao invés de eu pintar mapa, eu vou pintar vértices de grafos. Por exemplo, consideremos o nosso país inicial aqui, com as estradas conectando, com os vértices conectando as fronteiras comuns e o seu grafo dual à direita. Observem que eu pinto os vértices com cores diferentes se existe uma conexão entre esses vértices, se existe uma aresta conectando esses vértices. Qual é a vantagem de utilizar grafos? A ideia de usar grafos é que você joga fora toda a informação desnecessária. Eu não preciso saber a geografia, como que é o relevo, como que é o desenho desse país. Eu só preciso da informação de país e fronteira comum. Veja, isso eu traduzo como ponto e aresta comum. Quer dizer, você traduz o problema com uma linguagem muito mais simples. Então, o teorema das quatro cores será provado se você conseguir provar que todo grafo planar, sem loops e sem arestas duplas, pode ser colorido com quatro cores. O que é loop e aresta? Lembra que loop, vou voltar aqui um pouquinho no nosso mapa, loop seria, por exemplo, uma estrada conectando o país A ao país A. Isso não me interessa, isso é informação desnecessária. Seria uma aresta saindo do vértice A e chegando no vértice A. Eu não preciso disso para colorir mapa. E arestas duplas? Arestas duplas seria, por exemplo, você ter duas estradas conectando a região A e a região B. Você não precisa de duas estradas, uma é o suficiente para você entender as fronteiras. Ou, traduzindo para grafos, uma aresta dupla seria, por exemplo, você ter duas arestas conectando dois vértices. Não precisa, eu fico com uma aresta só. Então, o problema de pintar mapas é equivalente a pintar grafos planos, sem loops e sem arestas duplas. A demonstração, a prova do teorema das quatro cores, é dada por indução no número de vértices. Vejam, faz todo sentido. A típica prova por indução é quando você tem que provar uma propriedade sobre os números naturais. Ora, nós estamos provando uma propriedade dos números naturais, o número de vértices de um grafo. Dado um grafo com n vértices, ele pode ser colorido com quatro cores, e n é qualquer. Como é que é uma demonstração por indução? Uma demonstração por indução é você fazer infinitas demonstrações com um passo só. Vejam, como é que você faz a demonstração por indução? Você assume que numa certa etapa, que para um certo n vale algo, mas você não diz exatamente quem é esse n, vale algo para um n. Se a partir de você assumir que vale algo para n, você consegue partir para o n mais 1, sem usar quem foi esse n, então, na hora que do n você passou para o n mais 1, você provou infinitas coisas ao mesmo tempo. Porque isso significa que você provou do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5 e assim por diante. Então, o que falta para você terminar a sua demonstração por indução? Você provar para o primeiro natural. Com isso, vai valer para todos os naturais. Por quê? Como é que você prova que vale para 2? Ora, se de n vale para n mais 1 e vale para 1, então vale para 2. E para 10? Ora, se vale para 1, então vale para 2, para 3, para 4, para 5, porque de n vale para n mais 1. E para 1000? Ora, 1, 2, 3 até 1000. Você provou infinitos passos ao mesmo tempo. Essa é a demonstração por indução. Vejam, a gente não vai demonstrar o teorema das quatro cores aqui, muito complicado, obviamente. A gente vai fazer algo muito mais modesto aqui. Vamos provar o teorema das 6 cores. As 6 cores, você falou de 4, o teorema das 5 e agora de 6? Sim. O que é o teorema das 6 cores? Ora, é exatamente o mesmo problema pintar um mapa usando 6 cores, ao invés de 4, ao invés de 5, 6 cores. Tudo bem? Esse a gente consegue provar usando uma propriedade simples de nossos grafos.
Em qualquer grafo planar, sempre existe um vértice com no máximo 5 vértices vizinhos. Então, como é que a gente, usando essa propriedade, prova o teorema das 6 cores? Por indução, hein? Vamos lá. Para n igual a 1, se eu pego um vértice, eu posso pintar com uma cor menor ou igual a 6. Para n igual a 2, 3, 4, 5, 6 fica trivial, né? Então agora vamos fazer nossa hipótese de indução. Suponha que todo grafo com n vértices pode ser pintado com 6 cores. Agora, considere um grafo com n mais 1 vértices. Por essa propriedade que nós citamos, todo grafo tem um vértice com no máximo 5 vizinhos, eu vou lá exatamente nesse vértice, retiro esse vértice e todas as conexões existentes entre esse vértice e os próximos, e os vizinhos. Eu obtenho um grafo com n vértices e, pela minha hipótese de indução, eu posso pintá-lo com 6 cores. Agora eu vou lá e recoloco esse ponto retirado, faço as conexões todas que precisam ser feitas, mas esse vértice ele tem no máximo 5 vizinhos. Então eu gastei no máximo 5 cores para pintar esses vizinhos e me sobrou uma cor para pintar ele. Pronto, demonstração feita. O teorema das 5 cores, basicamente, é feito utilizando a mesma técnica. Só que agora, quando você devolve esse ponto, quando você prova o passo n para o n mais 1, quando você vai devolver esse ponto, você não consegue mais garantir que existe um vértice, que esse vértice ele tem um número menor ou igual a 4 vizinhos. E aí você poderia pintar com 5 cores. Mas existe uma técnica de você fazer uma repintura desses vértices próximos e então você consegue provar que são 5 cores. O das 4 cores, a prova do teorema das 4 cores, novamente é basicamente essa ideia, né? De n você passar para n mais 1, retirando um vértice, depois colocando novamente. Só que agora, para o teorema das 4 cores, essa repintura é um pouco mais complicada. Porque agora tem algumas classes de grafos que não aceitam essa história de você fazer repintura dos vizinhos assim como você faria no teorema das 5 cores. Então, as pessoas descobriram ao longo do tempo que existem certas classes de grafos em que você não conseguia. Só que eles pegavam esses grafos e conseguiam colorir com 4 cores. Então, foi em 1976, né? Aqueles dois indivíduos que nós já conversamos, eles conseguiram deixar em 1936 grafos que eles conseguiram separar. Fora esses 1936 grafos, todos os outros podiam ser pintados com 4 cores. E eles pegaram então esses 1936 grafos e tinham que analisar se eles podiam ser pintados com 4 cores. Isso é um trabalho monumental. É um trabalho que, se alguém fosse fazer, demoraria anos fazendo. E se alguém fosse escrever algo desse caso, aquele caso, imagina quantas páginas você teria. É exatamente nesse ponto que a prova foi entregue para o computador. O computador foi quem analisou esses 1936 grafos e concluiu que eles podem ser pintados com 4 cores. Mais ou menos essa é a ideia. Então, deram um trabalho para o computador, né? Em 94, esses 1936 grafos a serem analisados à força, como eu coloquei aqui, e o computador fez, foi reduzido para 633 casos. Ainda muito para ser analisado manualmente e também teria que ser foi entregue ao computador. Tudo bem? Então essa é a parte em que você entrega para o computador fazer a sua demonstração. Bom, tem um vídeo que eu vou sugerir que vocês procurem. Esse vídeo no YouTube é um vídeo muito bem feito. Vocês podem, por exemplo, tentar colocar legendas. Vocês podem procurar legenda em português. Claro, isso também é um incentivo para que, eventualmente, vocês treinem inglês, por que não? Além disso, para quem quiser ler um pouco mais, eu deixo esse artigo da Wikipedia. Infelizmente também está em inglês, mas se alguém quiser estudar um pouquinho mais, tem muita informação nesse arquivo. Façam os exercícios, que é basicamente uma pintura de mapas, uma brincadeira, e nos vemos. Obrigado.